Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Então sejam bem-vindos e bem-vindas à aula sobre submodalidades. O que são submodalidades? Submodalidades são aspectos detalhados de cada sistema representacional que você aprendeu. Então você aprendeu sobre o visual, o auditivo e o sinestésico. Nessa aula, você vai aprender detalhes sobre o visual, detalhes sobre o auditivo e detalhes sobre o sinestésico, né? Para que você se conheça de forma um pouco mais profunda. Tá? Então, isso é submodalidades. Tá? E para que serve as submodalidades? Serve para você transformar, para se curar, para transformar, para alterar a experiência em relação a um acontecimento. Então, com essa ferramenta, que são as submodalidades, você pode mudar o que você sente em relação a algo ou alguém. Né? Pode mudar o que você, a forma como você vê, você pode mudar a forma como você aprendeu aquilo. Né? Você lembra que nós trabalhamos na inteligência emocional, que muitas vezes nós podemos mudar a forma como nós olhamos? Nós vamos aprender a fazer isso agora de forma metódica, tá? E gente, funciona e é muito bacana. Quando eu fiz o meu primeiro curso de comunicação, que é a programação neurolinguística, eu pensava que esse exercício não tinha utilidade alguma. E eu fiz esse exercício várias vezes e fui embora. Fui para casa, aliás, né? Aí passou um tempo, eu lembro que um dia eu tive uma dificuldade enorme e eu era uma pessoa muito estourada. Nossa, qualquer coisa eu pegava o carro e saía e de preferência gastava todo o dinheiro que eu tinha na carteira. Eu realmente era nervoso e sem paciência, né? Claro que hoje eu continuo nervoso e sem paciência, mas bem menos. E o que me ajudou muito foi a comunicação, foi essa ferramenta da programação neurolinguística. Eu lembro que no curso eu fiz o exercício e aparentemente não senti nenhuma melhora aparente, mas eu trabalhei as minhas imagens internas, e aí eu lembro que teve um dia que eu fiquei muito estressado e eu peguei o carro decidido a gastar todo o dinheiro que eu tinha na carteira. Eu não lembro se eu tinha 100 ou 150 reais na carteira, mas eu falei, olha, eu vou descontar isso, vou sair comer, vou, sei lá, fazer alguma coisa. Eu lembro que eu peguei o carro, eu andei 3 ou 4 quadras e na hora, assim, aquilo mudou dentro de mim e minha irritação e meu nervosismo foram embora. Eu falei, nossa, nunca tinha acontecido isso. E aí eu lembrei, pensei comigo, provavelmente é da PNL, porque eu trabalhei isso tanto no curso. E você sabe o que aconteceu? Eu peguei o carro, voltei para casa, estacionei e fui dormir. Percebeu? O que antes era motivo para eu sair quebrando tudo, simplesmente mudou dentro de mim e eu falei, ó, agora não tenho mais motivo para ir para extravasar, para sair gastando. Peguei o meu dinheiro, guardei na carteira, fui dormir e outro dia, vida que segue, percebe? Então ele é um exercício muito útil. A PNL que eu vou trabalhar aqui, ela ajuda muito você a ir ressignificando, ressignificando, e vai chegar um momento da sua vida onde você vai estar perto de uma situação desafiadora, sabe aquela situação que te estraga o dia? Muitas vezes ela pode voltar a acontecer, só que quando ela volta, ao invés de ela estragar o dia, de repente em 5 ou 10 minutos, automaticamente, né, o teu organismo ele simplesmente para de provocar irritação em você. E você volta a ter bem-estar sem precisar tomar remédio para dor de cabeça, sem precisar te estragar o dia ou tirar do sério. Então, gente, por isso que eu estou passando essa ferramenta para vocês. A submodalidade, né, ou as submodalidades, elas são úteis, tá? Ok? Então, vamos para a prática? Gente, submodalidades funciona dessa forma. Você vai primeiro pensar em algo que você vivenciou, tá? Mas procure pensar em algo assim um pouco mais leve, tá? A gente deve começar sempre do mais simples, do mais fácil. Pense em uma situação que foi desconfortável, você não precisa dizer ou verbalizar, aconteceu isso, isso, aquilo. Simplesmente pense em uma situação problema. Primeiro passo, né? Situação problema, algo desconfortável, pode ser algo que aconteceu há 6 meses, semana passada, 2 anos. Pense nisso, tá? Mas em algo leve. Fulano lá me estressou no trabalho, recebi uma notícia na TV que eu não gostei. Algo muito simples, tá? Ao você pensar sobre isso,
a outra pessoa, e aí é o seguinte, eu vou fazer isso primeiro com você, tá? Depois eu vou te ensinar a fazer isso com outras pessoas. Eu vou pedir para você imaginar e logo em seguida eu vou pedir para você perceber o que você viu naquele acontecimento, naquela experiência, o que você ouviu e o que você sentiu. Tá? E aí, o terceiro passo, nós vamos mapear através das submodalidades detalhadamente o que você viu, o que você ouviu e o que você sentiu. Ok? E aí, o que acontece? À medida que você vai dizer o que você viu, ouviu e sentiu, né, vai ser mapeado. A partir desse momento, né, eu vou quebrar o estado, tá? E daí nós vamos, eu vou falar outro assunto com você para que você esqueça a experiência. Depois nós vamos retornar à submodalidade, tá? E aí nós vamos alterar voltar à experiência, perdão, e alterar cada submodalidade que você vivenciou, né? Seria como você... Calma, gente, que eu vou explicar de novo, tá? Eu sei que a primeiro momento pode parecer complicado, mas é simples. Vamos imaginar que você não gosta de determinada música e aquele rádio tá ali te incomodando, né? Seria como você fazer da seguinte forma: nossa, essa música tá me incomodando. O que eu vou fazer? Eu vou mudar de estação. Aí você vai lá no botão e muda de estação. Aí começa a tocar outra música que você não gosta, começa a te irritar. Aí você pensa, nossa, as músicas desse rádio estão me irritando. Então eu vou lá e vou abaixar o volume dessa música. Tá? E é isso que nós vamos fazer em relação à sua experiência. Né? Nós vamos identificar qual botão interno seu está te incomodando e nós vamos fazer uma nova regulagem dentro de você. Tá bom? Ok? Pode ser? Então vamos lá. Eu vou fazer esse exercício aqui primeiramente com você, tá? E se você achar necessário, eu vou pedir para que você marque uma sessão comigo para que você possa exercitar isso ao vivo, tá? Porque essa aula é gravada. Mas aqui você já vai ter uma noção de como você faz, tá bom? Então eu vou fazer uma vez com você e depois eu vou te explicar como você aplica com outra pessoa. Aí a outra pessoa pode aplicar com você também. Ou você pode fazer comigo aqui, eu posso praticar isso com você aí online ou presencial, enfim, né? Ok? Então eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Aí onde você está. E ao fechar os olhos, procure buscar uma experiência que você teve que foi desagradável. Algo que aconteceu com você. Consegue perceber? Então, agora que você percebeu, perceba novamente essa experiência. O que você viu nessa experiência, nesse acontecimento? Percebe o que você viu? Perceba também o que você ouviu. E perceba o que você sentiu nessa experiência, com os olhos fechados. Ok? Consegue perceber? Nessa experiência desagradável, o que viu, ouviu e sentiu. Ok? Então, agora, quando eu contar até 3, você abre os olhos. 1, 2, 3 e abra os olhos. Ok? Percebeu? Eu fiz você lembrar de uma experiência que talvez não foi tão agradável. Ok? Agora, eu vou pedir para você novamente fechar os olhos. E ao fechar os olhos, traga novamente essa experiência. O que você viu, a experiência desagradável, né? E em sequência o que você viu, ouviu e sentiu. Tá? Mantenha os olhos fechados. E agora nós vamos mapear as submodalidades, ok? Então vamos lá. Nessa experiência, o que você viu? Em relação ao que você viu ou está vendo, a luminosidade dessa experiência é pouca, média ou muita?
O tamanho da imagem é pequeno, médio ou grande? A imagem é colorida ou preto e branco? A distância da imagem é perto, média ou longe? A localização da imagem é em cima, no centro ou embaixo? Responda para você mesmo. A imagem é dentro de moldura ou panorama? Responda para você mesmo. O movimento dessa imagem é lento, médio ou rápido? E responda. A forma da imagem é redonda, quadrada, retangular ou triangular? Perceba e responda para ti mesmo. Agora, em relação aos sons dessa experiência. O som dessa experiência, como é o volume? Baixo, médio ou alto? Perceba em você. A acuidade é um som claro ou abafado? Perceba em você. A velocidade desse som é rápida, normal ou lenta? Perceba o som, mentalize, responda para ti. E agora em relação ao que você sentiu nessa experiência. Como que é a temperatura? Quente, morna ou fria? Perceba. Responda para ti mesmo. A textura é macia ou áspera? E o peso é leve ou pesado? Isso, perceba, inspire, expire. E quando eu contar até 3, você pode abrir os olhos, tá? 1, 2, 3. Ok, gente? Conseguiram perceber? Né? Pegamos a experiência e mapeamos ela através das submodalidades. Agora nós vamos voltar a fazer o exercício e a cada submodalidade que eu falar, eu vou pedir para você alterar essa submodalidade. Por exemplo, vamos imaginar, quando você estiver lá percebendo, que a luminosidade dessa situação desagradável seja pouca. Eu vou pedir para você, então, mude para média ou muita luminosidade. E você vai mudar até ficar confortável. Nós vamos mudar submodalidade por submodalidade, tá? De forma detalhada, ok? Então, sem mais e sem delongas, vamos lá? Então, eu vou pedir para você, feche seus olhos. E fechando os olhos, deixe vir essa experiência ou esse acontecimento desagradável. Novamente. E ao você perceber essa experiência, o que você vê? A luminosidade. Ela é pouca, média ou muita? Se for pouca, mude para média. Se for média, mude para muita. Se for muita, mude para pouca. Altere a luminosidade agora, até ficar confortável. Ok? Tamanho. Pequeno, médio ou grande? Se for pequeno, para médio. Se for médio, para grande. Se for grande, para médio ou médio para pequeno. Altere o tamanho da imagem, até ficar confortável para você. Ela é colorida ou preto e branco? Perceba. Se for colorido, mude para preto e branco. Se for preto e branco, para colorido. Até ficar confortável. Localização da imagem, em cima, no centro ou embaixo? Se for em cima, mude ela para o centro. Se for no centro, mude ela para embaixo. Ou se for embaixo, mude para em cima. Até ficar confortável. Ok?
imagem, ela está dentro de uma moldura ou panorama? Se estiver na moldura, mude para panorama. Se estiver no panorama, mude para moldura. Faça o ajuste necessário. Movimento. O movimento da imagem é lento, médio ou rápido? Se for lento, mude para médio. Se for médio, mude para rápido. Se for rápido, mude para médio ou para lento, até ficar confortável para você. Ok? Forma da imagem: redonda, quadrada, retangular ou triangular? Perceba, se for redonda, mude para quadrada ou para retangular ou triangular. Se for quadrada, mude para redonda, retangular ou triangular. Se for retangular, mude para triangular, quadrada ou redonda. Se for triangular, mude para redonda, quadrada ou retangular. Mude a forma da imagem, aquela que ficar mais confortável para você. Ok? Agora vamos para o som. O volume é baixo, médio ou alto? Se for baixo, mude para médio. Se for médio, mude para alto. Se for alto, mude para baixo. Até ficar confortável. A acuidade. O som é claro ou abafado? Se for claro, mude para abafado. Se for abafado, mude para claro. E perceba como você se sente. Velocidade. O som é rápido, normal ou lento? Se for rápido, para normal. Se for normal, para lento. Se for lento, para normal ou para rápido, faça o ajuste necessário. E sinestésico. Qual que é a temperatura? Quente, morna ou fria? Altere a temperatura. De quente para morna, ou de fria para morna, ou de morna para quente, até que fique confortável. Textura é macia ou áspera? Se for macia, mude para áspera, áspera para macia. E o peso é leve ou pesado? Se for leve, transforme em pesado. Se for pesado, em leve. Como você se sente, ainda com os olhos fechados? Percebe que está mais confortável? Então, quando eu contar até 3, você pode abrir os seus olhos. 1, 2, 3. Ok, gente? Percebeu o que é submodalidade? Ou como são as submodalidades? Gostou do exercício? Se for necessário, volte o vídeo e faça ele novamente. Se for necessário, me chame no privado e nós vamos fazer isso ao vivo, tá bom? Se você quiser, você pode praticar com alguém, tá? Como que você vai fazer isso? Você vai chamar a pessoa, né? E vai pedir para ela imaginar uma situação. Você vai dizer assim, ó, nós vamos fazer um exercício de submodalidade. E ela vai perguntar, mas o que é isso? Ela falou, deixa eu trabalhar com você? Aí ela, então tá bom. Aí você vai pedir para ela fechar os olhos e lembrar de uma situação desagradável ou desconfortável. E ela não precisa falar. Ela vai lembrar, você vai esperar ela lembrar disso. Aí você vai pedir para ela assim, você percebe o que você vê, ouve e sente? Espera ela sentir, acuidade. Aí você pede para ela abrir os olhos, ok? Aí você vai dizer assim, agora nós vamos mapear o seu estado interno em relação a essa situação. Então, peça para ela fechar os olhos, ela vai fechar os olhos e você vai dizer novamente, lembra da mesma situação desagradável ou desconfortável. Espere, ela vai lembrar. Agora, aí você vai fazer isso com a sua apostila. Você vai pegar um lápis, tá? E você vai pedir para ela assim, a luminosidade é pouca, média ou muita? Daí ela vai dizer assim, é pouca. Aí você vai lá e pouca. Tamanho, pequeno, médio ou grande? Vamos imaginar que é pequeno. E você vai sublinhando cada submodalidade. Você vai pedir e ela vai dizer, é pouca. Aí você sublinhando pouca. Pequeno, pequeno. Som, o volume é baixo, médio ou alto? Ela vai falar, é médio. E você vai lá e sublinha, tá? Após mapear, você pede para ela abrir os olhos
espere um tempo, peça para ela fechar os olhos e daí você vai pedir, bom, deixe vir a experiência desagradável, desconfortável. E agora vamos para a luminosidade. Aí você vai pedir para ela, assim, dando comando. Imagine agora que você vai transformar a luminosidade de pouca para média. O tamanho de pequeno para médio. A imagem, vamos imaginar que fosse, que ela falou colorido, de colorido para preto e branco. E você vai fazer isso com cada submodalidade, até chegar aqui no sinestésico. Até chegar, e o peso, vamos imaginar que era leve, transforma em pesado. Né? E ao você fazer isso, pergunte para ela como você se sente. Ela vai dizer, mais agradável. Então você pode abrir os seus olhos. Percebe? Use um lápis e vai mapeando. Peça para ela cada submodalidade. Por exemplo, movimento, lento, médio ou rápido. Ela vai falar lento, você vai lá e sublinha lento. E quando você for fazer de novo, você pede para ela, imagine que você vai transformar o movimento de lento para médio ou para rápido. Aí ela vai fazer assim com a cabeça ou assim com a mão. E aí você vai fazer aqui no estado de recurso, você vai, por exemplo, aqui no estado problema, se ela falou pouca, quando você pedir para ela fechar os olhos de novo, você vai vir aqui no estado de recurso e vai falar, olha, o que você acha de transformar essa imagem de pouca luminosidade para média? Bacana, então você coloca aqui média. Percebe? Isso é trabalhar com submodalidades, tá? É um exercício específico, tá? É uma tarefa, mas ela compensa e é muito bacana para que a gente possa mudar a nossa experiência em relação a nossa experiência em relação ao fato ou algo ou alguém, né? A forma como você registrou aquele acontecimento. Isso pode permitir que você cure muitos traumas, tá? É uma ferramenta muito positiva e útil, tá bom? Gente, qualquer dúvida, olhe o vídeo novamente, me chame no privado para que eu tire as dúvidas e faça o exercício comigo, que você vai ver que é muito bacana e de muito proveito também, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato, um abraço e espero que você tenha aproveitado. Até a próxima aula!